Olá pessoal, professor Michel. Vamos falar então hoje sobre progressão geométrica. Nós estávamos falando sobre a PA, vamos agora falar um pouquinho sobre a famosa PG. Pessoal, é importante, enquanto a progressão aritmética, a diferença entre um termo e outro é sempre constante, na PG não é mais a diferença, mas sim a razão, tá bom? A razão é um termo dividido por outro, uma relação aí entre dois valores, tá? Bom, coloquei aqui então, uma PG é toda a sequência, reparem que de fato ela é uma sequência de termos não nulos, na qual o quociente, olha só, agora estou falando de razão, de quociente, né? Quociente é o resultado de uma divisão. Entre um termo qualquer, que eu chamei aqui de AN, tudo bem? E o seu, sempre o seu antecessor, AN menos 1, essa razão ela sempre será constante, né? Esse quociente vai ser constante, tá? Então a razão aqui na PG vai ser a letrinha Q, tá bom? Diferente da PA que a gente chamava de R. Então olha só, qualquer termo dividido pelo seu antecessor, se for uma PG, sempre vai ser constante. De fato, aqui n tem que ser maior ou igual a 2, tá bom? O denominador aqui ele não pode ser zero e o quociente também, claro, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Então vamos colocar alguns exemplos e vamos entender aqui essas progressões geométricas, tá? Para olha só, 2 foi para o 4, 4 foi para o 8, 8 foi para o 16. O que acontece de um termo para o outro? Aqui, pessoal, a gente sempre vai multiplicar, é um produto, tá? Eu sei que 2 duas vezes dá 4, 4 duas vezes dá 8, 8 duas vezes dá 16, 16 duas vezes é 32. Reparem que de um termo para o outro está dobrando. Como que eu enxerguei que de um termo para o outro é sempre vezes 2? É só a gente fazer o seguinte, ó, tá? O primeiro carinha aqui, ele é 2, tá? O A1, vamos pegar um termo qualquer aqui então. Vamos pegar, por exemplo, 4. Vamos chamar aqui de Q. Vamos ver se de fato isso é verdade. Ó, 4 dividido por 2. Só, 4 dividido por 2 é 2. Se eu pegar o 8 e dividir pelo seu antecessor, que é 4, o resultado também dá 2. Se eu pegar o 16 e dividir pelo seu antecessor, que é 8, o resultado dá 2. E assim por diante, tá? Como sempre isso daqui é igual a 2, como a minha... aqui essa razão ela é constante, eu tenho uma progressão geométrica, tá? Essa PG, reparem que 2, 4, 8, 16, 32 está aumentando, não é isso? Então ela é uma PG crescente, vamos colocar aqui, ó, crescente, tudo bem? Tá? E a minha razão, vamos chamar aqui de Q, isso é importante, ela é maior que zero, tá? 2 aqui maior que zero. Uma PG pode acontecer sempre em 3 situações. Ou a minha razão vai ser maior que zero, ou ela estará entre o 0 e o 1, isso é importante, a gente vai ver daqui a pouco, ou ela será exatamente igual a 1, tá bom? Ela só não pode ser zero, tá? Ou ela pode ser menor que zero, ela pode ser um número negativo, tudo bem? Existem essas situações, a gente vai ver depois, ela só não pode ser igual a zero, tá? Ela tem que ser sempre aqui, ó, diferente de zero. Vamos pensar aqui nessa outra PG. O meu primeiro carinha aqui, ele é 81. Eu vou escolher qualquer termo aqui e vou dividir pelo seu antecessor. Eu poderia fazer 27 sobre 81, 9 sobre 27. Eu vou pegar aqui mais fácil, ó, 1 sobre 3. Eu já estou afirmando, tá, galera, que isso daqui são progressões geométricas, tá? Então, olha só, a minha razão aqui, ó, ela será 1/3, tá? Eu peguei esse carinha aqui e dividi pelo seu antecessor, tá? Reparem que 1/3, pessoal, 1/3 está entre 0 e 1, concorda? Ó? Então, coloca assim, ó, Q, né, ó, as desigualdades aqui da esquerda, menor, tá? Essa minha razão está entre 0 e 1, tudo bem? E o que está acontecendo aqui com a minha PG? Ó, 81, 27, 93, ela está diminuindo. Então, essa aqui é uma PG, uma progressão geométrica decrescente, tá? Ok, legal. Bom, vamos entender essa? O primeiro carinha aqui, menos 32. Vamos descobrir aqui, então, a minha razão. Que vamos pegar qualquer carinha e dividir pelo seu antecessor. Eu vou pegar o menos 16 e dividir com menos 32, tá? Eu já sei que isso aqui é uma PG, eu só quero descobrir a razão. Os dois números são negativos, vai ficar positivo. Pessoal, 16 e 32, a gente pode simplificar tudo por 16, né? Isso daqui vai dar meio, tá? Então, reparem
que, vou colocar aqui, portanto, essa minha razão aqui, ela vai ser igual a meio, tá? Ela é igual a meio, logo, vocês concordam comigo que ela estará, meio é um número que está entre 0 e 1, tá bom? E olha só, é uma razão que está entre 0 e 1, igual essa daqui, essa aqui ela é decrescente, o A1 aqui, ele era positivo, maior que 0. Reparem que esse cara, o que está acontecendo? Esse menos 32, galera, ele é menor que 0, é um número negativo, tá? Número negativo, o A1, o primeiro termo, é um número negativo e a PG, ela está entre 0 e 1. Reparem o que vai acontecer com ela, ó, menos 32, menos 16, menos 8, ela está aumentando, tá? Então aqui é uma PG crescente, tudo bem? Tá? Diferente desse cara, por exemplo, ó, esse 81, no exemplo anterior, ele é positivo, né? Ele é maior que 0. Então, se eu tenho o primeiro carinha, o A1, positivo, tá? E a razão entre 0 e 1, PG é decrescente. Se eu tenho o primeiro carinha A1 menor que 0, tá? E a razão entre 0 e 1, PG crescente. Decrescente, crescente. Olha só, esse A1 aqui, o meu primeiro carinha, ele é menos 3, concorda? Então, de fato, o primeiro carinha é menor que 0, é um número negativo. Vamos achar aqui a nossa razão? A nossa razão vai ser, vamos pegar o menos 9 e dividir por menos 3? Menos 9 dividido por menos 3. Isso daqui dá 3 positivo. Então, logo, né, a minha razão aqui, ela é maior que 0, porque 3 é positivo, tá bom? O que está acontecendo? Se eu tenho o primeiro carinha menor que 0 e a razão maior que 0, ó, menos 3, menos 9, menos 27, tá? Reparem que eu estou diminuindo, né? Diferente da de cima, menos 32 para menos 16, o menos 16 ela é maior que o menos 32. O menos 8 é maior que o menos 16, aqui ela é crescente. Aqui não, ó, o menos 9 é menor que o menos 3, tá? Menos 3 menor que o menos 9 menor que o menos 27, tá? Aliás, o menos 3 maior que o menos 9 é maior que o menos 27. Então, conforme eu ando na sequência aqui, os números eles estão diminuindo. Então, essa progressão geométrica aqui, ela é decrescente, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer algumas comparações aí para a gente entender, né, de quando ela é crescente e quando ela é decrescente, tá bom? Bom, vamos só pegar então aqui mais dois exemplos, ó. Continuando. Alguns casos específicos aqui, ó. Por exemplo, o meu primeiro carinha aqui, ele é 5. Ok. Vamos pegar o que importa pra gente, a minha razão Q aqui, ó. Tá? A razão Q, ela vai ser, vamos pegar o menos 10 e dividir por 5. Menos 10 dividido por 5, isso daqui dá menos 2. Pessoal, menos 2, ela é uma razão que é menor que 0. Toda vez que a minha razão ela for menor que 0, ela for um número negativo, repara que vai oscilando, tá? Ó, razão menos 2, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 vezes menos 2 vira 20, ó, troca o sinal, 20 positivo. 20 vezes menos 2, menos 40. Então ela fica um número positivo, negativo, positivo, negativo. Toda vez então que a minha razão for negativa, eu tenho uma PG que a gente chama de PG oscilante, porque ela oscila. Tá bom? E o último exemplo aqui, ó, não importa quem é o carinha, o A1, A2, A3, o elemento não importa, mas quando você perceber, pega qualquer número e divide pelo seu antecessor, 3 dividido por 3, isso daqui dá 1. Toda vez que a minha razão, pessoal, tá, ela for exatamente igual a 1, quando ela for igual a 1, vocês concordam que de um termo para o outro não vai modificar, não vai alternar, porque 1 é o elemento neutro na multiplicação, né? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3 e assim por diante. Então, essa PG aqui, como não muda, a gente chama de PG constante, tá? Então, de forma geral, olha só, o que é importante a gente entender? Quando que a minha PG ela vai ser crescente? Olha só, você observou que o seu carinha é negativo, tá? E a razão ela está entre 0 e 1, PG crescente. Ah, professor, e se o meu primeiro carinha for positivo? Então a razão tem que ser maior que 1. Primeiro carinha positivo, razão maior que 1, PG crescente. Não precisa ficar decorando isso, tá? Se você observar a PG, é só você ver se ela é crescente ou decrescente. Se ele fizer alguma pergunta verdadeira e falsa, você pode criar algumas situações, tá?
Você escolhe aí o primeiro carinha, o A1, tá? Escolhe a razão e vê o que acontece, tá bom? É uma forma. Aqui é só um mapinha para a gente entender, tudo bem? Quando que a minha PG é decrescente? É o contrário, ó. Olha só agora, se o meu primeiro carinha ele for um número maior que 0, for um número positivo e a PG ela está entre 0 e 1, concorda que ela vai começar a cair? Ela é decrescente, tá? E se o meu primeiro carinha ele for um número negativo, mas a razão for maior que 1, tá? Esse cara é negativo, a razão maior que 1, ele vai continuar sendo cada vez mais para a parte esquerda ali do eixo dos reais, ou seja, para a parte negativa, cada vez mais decrescente, tá bom? Ela vai ser oscilante. Quando ela é oscilante, o primeiro carinha não importa se ele é positivo ou negativo, desde que a razão seja menor que 0. Toda vez que a razão for menor que 0, ou seja, toda vez que a razão for um número negativo, igual nesse caso, ela vai ser oscilante. E toda vez que a razão for 1, ela vai ser uma PG estacionária, tá bom? Então é importante a gente entender quando que uma PG é crescente, quando que uma PG acena é decrescente. Tirando a PG oscilante e a PG estacionária, o que importa para a gente é isso. É observar a razão e o nosso primeiro termo, o A1, tá bom? A razão ela pode estar no intervalo entre 0 e 1, tá? Sem ser 0 e sem ser 1, obviamente, tá? E maior que 1 aqui, tudo bem? Ela pode ser exatamente igual a 1, vai ser estacionária, ou menor que 0, o número negativo vai ser oscilante, mas nunca ela pode ser exatamente igual a 0. Tá bom? Bom, vamos fazer alguns exercícios então. Exercício aí da página 122. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber quando que essas PGs, quais dessas sequências são progressões geométricas, né? Bom, preciso ter no mínimo 3 termos, né? De fato, aqui em cada um deles eu tenho exatamente 3 termos. Eu sei que um carinha dividido pelo seu antecessor tem que ser o mesmo carinha dividido pelo seu antecessor em qualquer posição que a gente escolhe aqui, tá? Como eu tenho 3, eu posso fazer a seguinte verificação. Eu sei que 36 sobre 54 tem que ser igual a 24 sobre 36. Pessoal, uma igualdade entre duas razões. A gente podia multiplicar cruzado, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 36 vezes 36, 54 vezes 24. Ou se não, mais fácil a gente simplificar, né? Bom, vou fazer o seguinte, 36 aqui, eu consigo simplificar por 18 e por 18. E o 24 e 36, o maior divisor é o 12. Aqui é 12 e aqui é 12, tá? O que vai acontecer, ó? 36 dividido por 54, vamos puxar aqui. Aliás, 36 dividido por 18 dá 2, tá? 54 dividido por 18, aqui, vai dar 3. 24 dividido por 12 dá 2 também. 36 dividido por 12 também dá 3. O que aconteceu? As igualdades se verificaram, né? Então, a razão aqui, ela é 2/3. Logo, tá? Essa sequência é PG, é uma progressão geométrica, tá bom? Reparem que aqui a igualdade ela se verificou como verdadeira. Vamos ver se isso acontece na letra B? Vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou achar de cara a razão, tá bom? Então eu vou fazer 1,8 dividido pelo seu antecessor 1,2, ó. 1,8 dividido por 1,2. Pessoal, 1,8, para a gente não trabalhar com decimal, uma casinha depois da vírgula, multiplica por 10. O que você faz em cima, você tem que fazer embaixo, tá? No numerador e no denominador. 18 vezes 10, aliás, 1,8 vezes 10 dá 18, né? E 1,2 vezes 10 dá 12. Por que eu posso simplificar aqui, ó? O maior divisor do 18 e do 12 é o 6. Simplifica por 6 e por 6. 18 por 6 dá 3. 12 por 6 dá 2. Então, daqui para cá, eu multiplico por 3 sobre 2. Vamos ver se isso acontece agora com a outra. Vamos pegar o 2,7 e divido por 1,8, tá? Sempre assim, pessoal. Se eu peguei o A2 aqui, ó, eu tenho que dividir com o seu antecessor com A1. Se eu peguei o A3, divido com o seu antecessor, que é o A2. Sempre seguindo essa lógica, tá? Vamos usar aqui o mesmo truque, ó. Esse 2,7 multiplico por 10, 1,8 multiplico por 10. Então aqui eu vou ter 27 sobre 18. Pessoal, 27
O maior divisor é o 9, 18 também é o 9, tá? Então, 27 por 9 dá 3, 18 por 9 dá 2. Reparem que 3 sobre 2, 3 sobre 2. Ou seja, de 1,8 para 2,7, a gente multiplica por 3,2, que é 1,5, né? A gente poderia pensar nisso como 1,5. Como a razão foi exatamente a mesma, tá? Então, logo essa sequência aqui, ela é uma PG, ela é uma progressão geométrica, tá? Então, A se verificou como verdadeira, a segunda também. Vamos ver a terceira aqui? Vou usar a mesma estratégia, tá? 0,005, tudo bem? 0,005, vou dividir por 0,001 pelo seu antecessor. Pessoal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 casinhas depois da vírgula. Vamos multiplicar então por 1000 e vamos multiplicar por 1000. Vamos ver aqui, ó. A vírgula vai andar 3 casinhas para a direita, vai ficar do ladinho do 5 aqui, ó, vai dar 5. 3 casinhas para a direita, vai ficar do ladinho do 1. 5 dividido por 1 é 5. Será que isso acontece agora? Vamos pegar aqui então o A3, tá? Vamos fazer aqui, ó, vamos pegar aqui o A3 e dividir pelo A2, tá? Dividir pelo seu antecessor. Vamos ver? Vamos ver se isso é verdade aqui então. 0,01, vou dividir por 0,005. E aí, 2 casinhas depois da vírgula, como é que é 3? Vamos multiplicar por 1000 também. Tudo que eu faço embaixo, tem que fazer em cima, tá? Bom, o que vai acontecer? 0,005, nós já vimos, né? Que isso aqui vai dar 5, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, 5. 0,01 vezes 1000, ela anda 3 casinhas para a direita. Então, 1, 2 e vai andar mais um zerinho aí, ó. Vai ficar 10 isso daqui, tá bom? Pessoal, 10 sobre 5 é 2. Então, reparem que logo, né, de fato, 5 é diferente de 2, tá? Daqui para cá, ó, do A1 para o A2, a razão foi vezes 5, multiplicamos por 5, tá? E 0,005 para 0,01, a gente multiplicou por quanto? É o dobro, né? Por 2, tá bom? Então, como são razões diferentes, então logo, vamos colocar aqui logo, tá? Essa sequência não é uma progressão geométrica, tá? Ela não é. Tudo bem? Então, vamos fazer a última agora? Vamos ver. Essa daqui eu vou escrever a forma de proporção. Então, vou pegar menos 2, raiz de 2, e vou dividir pelo seu antecessor, que é 4. Então, de novo, estou pegando o A2 dividindo pelo A1. Se for uma progressão geométrica, isso tem que ser igual a quem? Ao A3, que é 2, dividido pelo A2, que é menos, eu até vou colocar entre parênteses, menos 2 raiz de 2, tá? Pessoal, se elas forem iguais, haverá essa proporcionalidade, ou seja, o produto dos extremos, esse carinha vezes esse, tem que dar o mesmo valor desse com esse. Tá? Se o resultado disso for igual, então de fato é uma PG, né? Porque as razões aqui elas são constantes, ó. Então vamos fazer menos 2 raiz de 2 vezes menos 2 raiz de 2. Vou colocar aqui, ó, menos 2 raiz de 2 vezes menos 2 raiz de 2. Isso tem que ser igual a 4 vezes 2? Vamos ver. Pessoal, como aqui está todo mundo multiplicando, eu vou multiplicar os números inteiros, então depois os números irracionais, tá? Então, menos 2 vezes menos 2, isso daqui dá 4 positivo. Eu sei que raiz de 2 vezes raiz de 2, lembra, né? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu posso colocar tudo isso dentro da mesma raiz, né? A propriedade da radiciação. 2 vezes 2 dá 4 e no final das contas isso dá 2, tá bom? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Reparem, ó, que olha só, não aconteceu a mesma coisa que está do outro lado da igualdade, né? Ó, de fato, né? Então, deu 8 para cada lado, logo, como a igualdade se verifica como verdadeira, logo, essa sequência é uma progressão geométrica, tudo bem? Então, são PGs apenas a letra A, a letra B e a letra D. A letra C não se verificou uma PG, tá bom? Essa sequência, as razões aqui de um número com seu antecessor não foi igual, não foi constante, tá bom? Pessoal, é isso, obrigado, até a próxima aula.